Olá, eu sou Márcio Moreira, diretor do documentário da série Imagem da Terra, chamado Dunga Rodrigues. Estou aqui na minha casa, em Cuiabá, e vou falar um pouco sobre esse documentário enquanto assisto a ele com vocês. Olá, eu me chamo Kátia Meireles e sou a diretora-geral do projeto Imagem da Terra, que lançou 14 documentários no ano de 2001, entre eles o Dunga Rodrigues. Eu olho a janela, sempre olhei. Da janela do seu apartamento no edifício Maria Joaquina, no Centro Histórico de Cuiabá, eu quis logo no início do documentário mostrar que Dunga Rodrigues esteve à frente do seu tempo. Os olhos fixados para a paisagem onde ela avista a Igreja do Bom Despacho, o Morro da Luz, a Avenida do CPA, eu quis mesclar também Cuiabá Antiga com um pouco da modernidade ali, o trânsito, a avenida mais moderna. Veio à memória dela toda a infância, a juventude e os dias atuais. É bom recordar. Antigamente, quando eu era criança, era uma dificuldade para comer uma bananinha. Eu tirava todo o cordãozinho e chamava de tripa. Fazia isto. Pois não é que eu conservei o hábito. O projeto Imagem da Terra nasceu de uma ideia do já falecido Luiz Carlos Ribeiro, Márcio Moreira e eu. A proposta era produzir conteúdo para exibir durante a programação da TV Universidade, que era afiliada da TV Educativa do Rio de Janeiro e que era ligada à Universidade Federal de Mato Grosso. A ideia era a gente produzir documentários sobre cultura mato-grossense através de ou festejos característicos, famosos, outros que a gente não tem mais, que só tem registro nessa série Imagem da Terra. Meu nome é Maria Benedita Deschamps Rodrigues. Nasci em Cuiabá, na região do Porto, no ano de 1900. Também registro de personalidades que foram importantes no estado, de uma maneira geral, como foi o caso de Dunga Rodrigues, aqui em Cuiabá, e do professor Carlos Gêneres, em Mimoso. Quando nós gravamos no Porto, finalzinho da tarde, por volta de umas 4h30, em um carro conversível, que era dirigido pelo Felipe Albuez Martins, filho da Glorinha Albuez. E a ideia era mostrar ali Dunga, um carro conversível, sempre à frente, passando, vendo a arquitetura do Porto e lembrando de sua infância e narrando. Justamente como se ela estivesse conversando com esse jovem, contando um pouco como que era Cuiabá antiga. É muito comum no cuiabano se reunir em volta de uma mesa farta. Então, a ideia do café com o guaraná ralado foi justamente um bate-papo descontraído. E ali ela pôde reviver toda a infância e adolescência durante esse café. Dunga, ela herdou do pai dela todo o acervo. Então, ela tinha 2 apartamentos no edifício Maria Joaquina. Como eu já conheci o apartamento da Dunga, então facilitou muito saber o que de objeto tinha. E esse espaço era da biblioteca. Nessa cena do baú, a gente colocou a câmera dentro para quando ela abrisse, mostrasse logo o rosto dela pegando um dos livros, né? Me remonta ao tempo em que comecei a escrever. Eu fico pensando, será a influência do cérebro, de uma literatura que eu comecei a descobrir, ou será do estômago? Então, fomos mapeando o estado de Mato Grosso e fazendo um calendário das festas
porque as festas tinham o período certo para acontecer, a época do ano, e das personalidades que a gente podia ir. Na falta do festejo, a gente tinha as personalidades que a gente podia ir intercalando para dar agilidade ao projeto. Nesse momento da biblioteca, onde ela narra toda essa parte da alfabetização que teve, relembrando a professora Dona Joaquininha, né? Nós utilizamos Chopin também, uma música mais introspectiva e associa-se justamente ao baú, quando ela guarda as recordações da infância. Então, a partir do momento quando ela abre o baú, é como se abrisse a memória da infância e aí ela começa a narrar. Dunga Rodrigues foi muito especial. Primeiro porque a Dunga era uma pessoa muito espirituosa, muito cativante. Ela era uma pessoa que, apesar da idade que ela tinha, ela guardava a infância, o jeito faceiro de criança falar e contar as histórias. Percebe-se que Dunga ela não estava preocupada numa reconstrução de uma cronologia de sua trajetória de vida. Ela narrava aquilo que realmente marcou a sua vida, tanto na infância como na adolescência. Você percebe ainda que Dunga, utilizando-se da sua literatura, ela narra suas peripécias de infância. Assim começou a minha introdução na literatura, porque eu tinha de ler bastante, tinha de ter um vocabulário bem vasto para não fazer composições iguais. Cada uma tinha seu aspecto diferente para não comprometer a mim e a pessoa que era beneficiada. As lendas que eu escrevi, eu as colecionei desde cedo. Eu também fui muito malandra. Então foi muito fácil, muita espontaneidade por parte dela. As entrevistas foram feitas pela jornalista Sônia Zaramella, que também ajudou a fluir cada vez mais. Só tinha que, já com 93 anos, ela tinha um problema de audição, então tinha que falar próximo, com um tom mais alto. Durante toda a gravação era um ambiente muito agradável, de alegria, foi muito descontraído, fluiu, porque Dunga era uma mulher muito alegre, muito divertida, muito irreverente. Ao mesmo tempo que a gente dava gargalhadas, né, ia fluindo. Aquilo parece que era um combustível que a gente dava para a memória cada vez mais dela fluir e trazer cada pérola dela da infância, como ela narra com seu humor, né, quando relata de onde que surgiu o apelido de Dunga. Do meu tio Gonçalo José Rodrigues, que eu gostava demais. Ele fazia tudo para me divertir. Inclusive, ele contou uma história de um homem todo torto, que se chamava Dunga. E eu tive uma fase da vida em que trocava de nome. Eu fui Semiramis, eu fui Amarilis, eu fui Adozinda, até que ele me contou uma história do Dunga, mas não foi o Dunga dos 7 Anões, que eu acho que nem existia nesse tempo, muito anterior. É um Dunga lá de Porto Esperança, ou de Aquidauana, que era muito feio, fazia muitas micagens. Eu gostei muito e passei a me chamar de Dunga. Queria que todos me chamassem, e foi assim que eu criei este apelido. E ela brinca, né? Não é dos 7 Anões e Branca de Neve. Dunga era de Aquidauana, que era um homem muito feio e fazia muitas micagens. Então, assim, você vê que realmente era uma mulher que estava à frente do tempo. Quando uma mulher, uma jovem, queria esse apelido remetido a uma pessoa que era tido como feia. Que era bispo, e Dom Aquino, não sei se já era bispo ou era padre. Vinham na igreja São Gonçalo a pé, do Colégio dos Padres.
Eu ficava na janela e pedia para eles me levarem. Eles me tiravam por aqui e ia dando mão. E eu andando apressada, porque o passo deles era um passo largo, sabe? Quer dizer, que fugi de casa até pela irmã de Dom aqui no Correio. Eu acho, eu penso, eu sinto Dunga um canto chão, um canto terra, um canto e um hino de amor, Cuiabá. Essa cena foi gravada no Conservatório Dunga Rodrigues, onde ela foi professora de piano por muitos anos e marcou gerações, como professora Edith, né, que foi muito próxima de Dunga e hoje continua, né, com seu legado na música. Neste momento, Dunga toca Le Verger, que não é composição própria, mas bastante conhecida, principalmente nos saraus e recitais que ela realizava na sociedade cuiabana. A minha convicção é essa, que toda a música brasileira, inclusive o rasqueado, é proveniente dos negros, da raça negra. E é um ritmo gostoso, ele é um ritmo apressado, é um compasso binário, mas usa como se diz, um acompanhamento em terças. E eu acho que é isso que dá a graça ao ritmo. E nós temos a grata satisfação de poder ouvir um som, uma nota, uma melodia e mais que isso, praticamente um acorde completo, uma harmonia total que se resume na pessoa, na obra e na vida da professora Dunga Rodrigues. A música está em toda parte, não? No canto dos pássaros. Essa é a Rita. A Rita era secretária de Dunga, então nós a convidamos para esse passeio pelas trilhas do Morro da Luz, no centro de Cuiabá. Cada vez que eu tomo guaraná, eu lembro de minha avó e o sacrifício. Então ela fala assim, você está no templo, de viciar com um guaranazinho, faz bem para a saúde, é elixir de longa vida. Eu falei, olha, eu posso... Por se tratar de um documentário de uma pianista e professora de piano, nós tivemos a preocupação em relação à música. Ora, é fundo musical executado pela própria Dunga Rodrigues, ora, utilizamos Heitor Villa-Lobos, Chopin. A gente formou as equipes com... por exemplo, o próprio Luiz Carlos Ribeiro era uma fonte de informação para a gente, ele cedeu muita informação, foi uma pessoa muito importante no projeto. Infelizmente ele se foi, porque se ele tivesse vivo, com certeza a gente já teria feito a segunda, a terceira, a quarta série, porque ele era uma pessoa que dominava a cultura, ele era uma pessoa que vivia cultura, ele era ator, ele era produtor, ele tinha toda uma base muito interessante para fomentar os documentários, praticamente todos eles. Dunga é também irreverência. Primeira vez que eu tomei um copo de cerveja no clube feminino, eu senti aquele... Todos os olhos viraram para mim. Aí eu virei o copo calmamente e pronto. Ficou por isso. E nunca tive nada comendo à noite e tomando cerveja. Por isso eu recomendo para todas as pessoas, que faz mesmo muito bem. Dunga se revela uma mulher irreverente e firme nas suas atitudes e propósito. Prova disso é quando ela relata pela primeira vez que ela tomou um copo de cerveja no clube feminino. E ela relata que em seguida todos os homens viraram para ela e ela calmamente, fica imaginando aquela cena, ela
continuou tomando a cerveja muito feliz. Ela não estava preocupada se iam criticar ou não. Ela era espontânea. Dunga para mim é vida. O humor é uma coisa que estava presente sempre na vida de Dunga Rodrigues. Falando, procurando andar em paz consigo mesmo primeiro e depois com os outros. Dunga é nossa. Ontem, hoje e por toda a vida. Nessa cena que aconteceu na Academia Mato Grossense de Letras, eu quis retratar um sarau cuiabano. Convidamos o professor Benedito Campos, que era o mestre de cerimônia desses saraus cuiabanos. Por muitos anos ele organizou. Como Dunga foi membro da Academia Mato Grossense de Letras, resolvemos gravar essa cena lá. E foi muito legal porque a gente, para marcar bem a história dela, para ela voltar a tocar o piano, a se apresentar. A ideia era essa, remontar um recital, convidando algumas pessoas para o documentário. Então, era uma parte da faceta de Dunga Rodrigues, ela se apresentando. Foi a primeira vez que eu tinha participado de um sarau cuiabano e tive o privilégio de ver Dunga Rodrigues com belas canções e cada canção a plateia vibrava. Essa, por exemplo, é a Rapsódia Cuiabana, composição da própria Dunga Rodrigues, que faz uma mistura de ritmos do erudito com um rasqueado cuiabano. Foi muito, muito, muito lindo. Este século XXI, ele me desperta dois sentimentos. Um, muito agradável, pois eu me sinto viva, dona ainda de meus pensamentos, de certa atividade, enfim, me conservar viva. Ao mesmo tempo, eu vejo que o caminho é aquele que todos têm, inevitável. Mas para mim, quanto mais demorar, melhor. Dunga é fluvial, Dunga é potável, Dunga é o porto, Dunga é quintal, né? Eu escolhi o Morro da Luz para fazer esse ping-pong sobre vários temas. O Morro da Luz simboliza o pulmão pulsante de Cuiabá, né? Ali no pleno centro, aquele ambiente verde. E ali levei Dunga para fazer uma reflexão sobre a vida diante de vários assuntos que foram perguntados. Nos encantou toda a equipe. Eu percebo no documentário que Dunga nos deixou a melhor lição que poderia nos dar. Uma lição de bom humor para enfrentar os desafios da vida. Deus. Eu vejo Deus contemplando a natureza. Tanta beleza reunida, tanta coisa que um artista ainda não conseguiu imitar. Então, o dono, o fabricante de tudo isto, que nos dá de graça, chama-se Deus. A educação, ela se manifesta no modo de vida. E o modo de vida, desde que eu era criança até agora, mudou tanto que eu tenho dificuldade para saber quem tem boa educação e quem não tem. Porque, às vezes, o que você pensa que é falta de educação, chama-se atualmente modernidade.
As drogas devem ser uma droga. Eu espero que... Dois temas durante esse ping-pong, amor e sexo, você percebe uma mudança de postura nas respostas de Dunga. Você vê que ela não entra em detalhes. Amor, eu já passei da fase do amor. Já tive meus altos e baixos, mas é uma coisa muito agradável e bonita. Sexo. Quem sabe na próxima encarnação eu darei melhores informações. Logo quando eu cheguei em Cuiabá, em 1995, eu conheci Dunga apenas por ouvir falar, que era uma musicista famosa, escritora, que descrevia a alma cuiabana com toda a sua irreverência, né? E eu comecei a ler alguns livros dela. Mas somente em 1997 eu tive a oportunidade de conhecê-la. Na época, eu era estagiário do curso de comunicação na Prefeitura de Cuiabá, no Departamento de Comunicação. Na época, o prefeito era o Coronel José Meireles. E ele criou um projeto de comunicação comunitária, dando voz aos presidentes de bairros. E nós fazíamos um jornal e um programa de rádio. E eu fui pautado a entrevistar Dunga Rodrigues para o jornal. Dunga me recebeu muito bem, já irreverente logo, assim como eu entrei no apartamento dela, ela já foi mostrando sua irreverência, brincando, e com isso entrevistei Dunga. Como eu fazia o estágio na prefeitura, todo dia à tarde eu estava lá, e aí com isso Dunga me convidava, vem sempre aqui, né? E eu não perdi a oportunidade, sempre que dava, eu estava lá eu no apartamento de Dunga, onde ela tocava piano, onde ela falava um pouco da vida dela, da sua literatura, tardes assim agradáveis com a presença da Dunga. E o que marcou nesses encontros com a Dunga, morava com a Dunga a Rita. Dunga, ela falava baixinho. Então eu chegava, ficava ali na sala, sentava com ela no sofá, e sempre ela muito atenciosa, queria servir um chá, um suco. E Rita me abria a porta, logo ia lá para a cozinha, né? E Dunga, quando queria servir algo para mim, ela começava: Rita, Rita, Rita. De repente chegava a Rita correndo na sala. Pois não, dona Dunga, né? Ah, traz um café, traz uma água, enfim. O que me remetia a esse chamar a Rita? Parecia compassos musicais, né? Então ela começava baixinho chamando a Rita até no máximo. Isso ficou marcado nesses encontros com Dunga. E nessas andanças que tive às tardes no apartamento de Dunga, eu lembro que uma vez ela virou para mim e falou: "Você não quer ser minha bengala?" O que a Rita andava com ela segurando o braço para caminhar, ela queria que eu estivesse ao lado dela como se eu fosse a bengala dela, né? E eu ria muito e falava: "É um prazer ser sua bengala", né? Sempre o jeito brincalhão dela, né? Essa memória que eu tenho. Nessa cena do carro, a gente estava descendo a Avenida 15 de Novembro em direção ao Porto, né? Justamente no bairro onde ela passou toda a infância. Essa cena foi um pouco difícil porque a gente queria poupar cada vez mais a Dunga pela idade, então não tinha muito tempo para fazer, né? Cuiabá, 4h30 da tarde, o sol, o calor. O diretor de fotografia foi o João Carlos Bertoli. Ele ficou dentro do carro e conseguiu pegar essa conversa dela com o Felipe. Faltou nessa cena um plano onde mostrasse o carro em plano geral, se a gente tivesse mais tempo para fazer. No final, já escurecendo, nós acabamos parando no mercado do Porto, ali na orla. Ficamos degustando sorvete. Eu, Dunga e toda a equipe. Dunga também com sorvete na mão,
nós temos fotos e continuando, rindo, contando. Eu abro um parêntese para dizer que eu fui membro do grupo de estudo da implantação da TV educativa e posso dizer que o propósito da TV educativa aqui em Mato Grosso tinha muito a dar certo em função da cultura, da riqueza da cultura, para integrar os municípios, cada qual com as suas peculiaridades, para ter uma grade de programação muito rica. Ela começou com todas as dificuldades que uma televisão começa. Problemas de transmissão, problemas de pessoal, problemas de recurso financeiro para produzir a programação. Enfim, tinha uma série de questões que não eram fáceis de serem derrubadas para que o sucesso viesse e que a gente conseguisse fazer uma televisão em alto nível naquela época. Bom, aí fomos formando a equipe, trazendo algumas pessoas de fora, como foi o caso do diretor de fotografia Jorge Monclar. Pegamos estagiários do curso de comunicação social e alguns profissionais, a Mauri Tangará e a Tati Mendes, que ficaram na parte de roteirização de 2 projetos, se não me engano, de 2 documentários. Logo no início do projeto, quando fomos definir o que íamos gravar, eu acho que o primeiro personagem que nós definimos foi Dunga Rodrigues. Pela sua história, pela sua irreverência, pela sua contribuição na história de Mato Grosso e por eu já ter conhecido Dunga. Isso facilitou muito, o convite logo foi aceito. O roteiro eu dividi com o saudoso Luiz Carlos Ribeiro, que também já tinha um grande conhecimento em torno da vida e obra de Dunga Rodrigues. E chegamos lá para gravar e Dunga aceitou tudo. O projeto foi um sucesso porque, só para se ter uma ideia, durante a inauguração da TV Assembleia e durante um bom tempo, o nosso projeto Imagem da Terra que preenchia também o horário de programação deles. Então, a gente já estava atingindo um dos nossos objetivos, que era fazer a integração e fazer a difusão com a cultura mato-grossense. Uma das coisas que eu gostaria de registrar foi essa grande parceria do Luiz Carlos Ribeiro e do Márcio Moreira, que assim fluía com tanta facilidade as ideias, as informações, os roteiros, a maneira como ia sendo dirigidas as imagens, né? Depois na edição. Então foi uma parceria muito feliz e eu acho que o resultado disso foi um projeto que rendeu não 12, mas 14 documentários com conteúdos riquíssimos que vão ficar para as futuras gerações. Então é isso. Como sempre, é muito bom rever a Dunga e esses documentários da série Imagem da Terra. Obrigada e até a próxima. É isso. Como sempre, foi muito bom rever Dunga Rodrigues nesse documentário e obrigado.